O que sabemos sobre Ismael? De acordo com a Bíblia, Ismael foi o primeiro filho de Abraão, nascido quando Abraão tinha 86 anos e morava perto de Hebrom. Em Gênesis 15, Deus promete a Abraão durante uma aparição que ele terá um filho e se tornará pai de muitas nações. Naquela época, Abraão não tinha filhos. Sua esposa Sara não conseguiu conceber e eles questionaram como essa promessa seria cumprida. Em Gênesis 16:3, Sara, que ainda se chamava Sarai, sugere a Abraão, que ainda se chamava Abraão, que tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar, a quem ela lhe deu como esposa. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, sua serva, a egípcia, e deu-a ao seu marido Abraão por mulher. Depois que Abraão habitou 10 anos na terra de Canaã. Gênesis 16:3. Este parece ser um costume comum na época, visto que as esposas de Jacó também recorriam a ele. A esposa oferece um servo ao marido, mas todos os filhos nascidos desta união são considerados seus, o que poderia ser uma forma precoce de barriga de aluguel. Na antiguidade, era comum uma mulher estéril oferecer ao marido um servo que teria filhos em seu lugar. Foi a esposa, e não o servo, quem criou os filhos. Se esta solução pode ter parecido sensata a Abraão e Sara, ela criou mais problemas do que resolveu. Agar realmente teve um filho com Abraão. Quando Agar soube que estava grávida, ela começou a desprezar Sara, e Sara procurou a ajuda de Abraão. Gênesis 16 afirma 4. Então quando ela viu que havia concebido, sua senhora foi desprezada aos seus olhos. Então Sarai disse a Abrão: meu erro esteja com você. Eu entreguei minha empregada em seus braços. E quando ela viu que havia concebido, fui desprezado aos seus olhos. O Senhor julgou entre você e eu. Gênesis 16. Pois Abraão permitiu que Sara agisse como desejasse. Sara então maltratou Agar, que fugiu dela. Sara, sendo estéril, obteve um filho de Agar, e Ismael era legalmente filho de Sara. Contudo, isto não explica como Sara tratou Agar. Alguns anos depois, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, exigindo a circuncisão de todos os membros masculinos de sua família. Deus ordenou a Abraão que circuncidasse seu filho Ismael, bem como todos os outros homens de sua casa, incluindo os escravos nascidos em sua casa e os adquiridos de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado e Ismael tinha 13. O nascimento de Isaque, filho legítimo de Sara e Abraão, exacerbou as já tensas tensões relacionais entre Sara e Agar. Na verdade, estes começaram muito antes do nascimento de Ismael. Como mencionado anteriormente, foi no deserto que o anjo do Senhor encontrou Agar e ordenou que ela voltasse para Abraão. Foi também lá que o anjo do Senhor lhe disse que o filho que ela carregava se chamaria Ismael. O que Ismael quer dizer? Significa que Deus ouviu. Na verdade, o Senhor ouviu a angústia de Agar. Gênesis capítulo 16, versículo 11. Porém, a discórdia entre Sara e Agar atingiu seu auge com as lamentações de Isaque profundamente chateadas. Sara pediu a Abraão que mandasse embora Agar e seu filho. Abraão considerava Ismael o filho que Deus lhe havia prometido. Na verdade, mesmo quando Deus revelou que Sara daria à luz um filho, Abraão questionou a necessidade deste nascimento, uma vez que Ismael poderia ser seu herdeiro. Em Gênesis 1718, Abraão diz a Deus: ó, que Ismael possa viver antes de você, mesmo depois do nascimento de Isaque. Abraão continuou a tratar Ismael com bondade, entristecido pelo desejo de Sara de renegá-lo. Sara, por sua vez, via Ismael como uma ameaça ao lugar de Isaque na família e queria se livrar dele. Gênesis 21, 134. Este pedido para expulsar a serva e seu filho parecia contrariar todas as normas da lei antiga. Os filhos das criadas podiam ser rebaixados, mas não demitidos sem justa causa. O facto de Abraão ter resistido a tal tratamento, agindo apenas por ordem de Deus, sugere que a ação empreendida não estava de acordo com os padrões da época. Se pergunta-se sobre a reação de Sara. Foi por causa de um ato cometido por Ismael que ameaçou Isaque? Ou era simplesmente a sua existência que representava uma ameaça? Gênesis 21:9 nos diz que Sara viu o filho de Agar, a egípcia, que ela havia dado à luz a Abraão, zombando.
Isso significa que Ismael estava zombando de Isaque ou apenas brincando com ele. A palavra zombar neste contexto significa zombar, ridicularizar ou simplesmente regozijar-se com a situação. Sara vê Ismael como rival de Isaque, não por qualquer ato que ele possa ter cometido, mas por causa de sua própria existência. O autor de Gênesis reconta a história de Ismael principalmente para estabelecer um contraste entre Isaque e Ismael, não como indivíduos, mas como representações da obra de Deus. A ideia é que quando Deus cumpriu as suas promessas a Abraão, ele não foi limitado pelas leis naturais e ordinárias. Em outras palavras, pela carne. Embora a preferência de Deus por Isaque como filho da esposa esteja de acordo com o costume, a rejeição de Agar e Ismael tornou o contraste mais marcante. Agar foi mandada embora com seu filho para o deserto. Génesis capítulo 21, versículos 1014. Portanto ela disse a Abraão: expulsa esta escrava e seu filho, porque o filho desta escrava não será herdeiro com meu filho, ou seja, com Isaque. E o assunto foi muito desagradável aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não deixe que isso seja desagradável aos seus olhos por causa do rapaz, ou por causa da sua escrava. Tudo o que Sara te disse, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Contudo, também farei uma nação do filho da escrava, porque ele é a tua descendência. Então Abraão levantou-se de manhã cedo e pegou o pão num odre de água e colocou-o sobre o ombro dela. Deu junto com o menino a Agar e a mandou embora. Então ela partiu e vagou pelo deserto de Berseba. Eles estavam prestes a morrer de sede quando Deus ouviu o menino e lhe deu água. Contudo, Deus ainda tinha planos para Ismael. Ele assegurou a Agar que Ismael, como filho de Abraão, se tornaria uma grande nação. Gênesis 21. O cumprimento desta profecia é relatado em Gênesis 25. Ismael teve 12 filhos que se tornaram líderes poderosos e eventualmente uma nação. Aqui está como aconteceu. Agar, que era de origem egípcia, escolheu uma esposa egípcia para seu filho, e Ismael se estabeleceu no deserto de Parã. Gênesis 2121. Eles habitaram desde Avilá até a costa, que fica a leste do Egito, em direção à Assíria. Gênesis 2518. Ele teve 12 filhos e uma filha. A Bíblia lista os filhos de Ismael em Gênesis 2513. E estes são os nomes dos filhos de Ismael pelos seus nomes, de acordo com as suas gerações. O primogênito de Ismael, Nebaiote. Cada, Beel, Mibseo, Misma, Duma, Massa, Hadade, Tema, Jetur, Naphis. Quedemá, surpreendentemente, ele é creditado com 12 filhos, assim como Jacó teve 12 filhos. Isto se compara aos 12 filhos de Naor e aos 12 filhos de Esaú. Mais tarde, a filha de Ismael casou-se com Esaú, filho de Isaque, conforme indicado em Gênesis 28:9 e Gênesis 36:3. A região de Avilá onde viviam os descendentes de Ismael ficava na parte norte da Península Arábica. Shor era uma região desértica entre Berseba, no deserto de Negeu, e o Egito. Isaías 67 menciona os descendentes de Nabote e Cada como criadores de ovelhas. Os descendentes de Ismael eram chamados de árabes, o que basicamente significa nômades. Desde o início, os descendentes de Ismael foram um povo guerreiro, pois viviam em hostilidade para com todos os seus irmãos. Assim se cumpriu a predição de Deus de que Ismael seria um homem asno selvagem. A sua mão estará contra todos e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade para com todos os seus irmãos. Gênesis 1612. Mais tarde, outras pessoas se estabeleceram na Península Arábica, incluindo descendentes dos filhos de Abraão com Quetura. 1 Crônicas 3233 e alguns descendentes de Esaú, nomeadamente os Amalequitas. Gênesis 3612. Embora apenas Isaque permanecesse como herdeiro de Abraão, os outros filhos de Ismael e Abraão com concubinas também foram abençoados por ele, como indica Gênesis 25. Isso significa que os filhos de Agar, assim como os fornecedores, receberam bens materiais do patriarca. Uma vez crescido, a Bíblia não relata conflitos entre Ismael e Isaque.
Ambos são descritos como enterrando Abraão em Gênesis 25:9. A maioria desses nomes é mencionada em outras passagens da Bíblia como famílias tribais influentes da época. Os descendentes de Ismael, filho de Abraão, são geralmente identificados como ismaelitas na Bíblia. Eles foram organizados em 12 tribos que viviam em acampamentos móveis no deserto do sul. Gênesis 25. Ismael morreu aos 137 anos. Gênesis 2517. A Bíblia não especifica onde ele foi enterrado, mas a tradição muçulmana coloca seu túmulo na Caaba em Meca. No Novo Testamento, Ismael é mencionado especificamente pelo apóstolo Paulo. O apóstolo utilizou em sua alegoria a figura do filho da escrava, contrastando os perseguidores religiosos legalistas com os nascidos segundo o Espírito e gozando da liberdade em Cristo. Ismael tornou-se um nome relativamente comum, então outros personagens são mencionados na Bíblia como Ismael. Havia, por exemplo, um descendente de Saul e Jonatas chamado Ismael, bem como um alto funcionário no reinado de José e filho de um sacerdote na época de Esdras. Esdras 1022. Mas entre todos os indivíduos mencionados, o mais conhecido foi o filho de Netânia, membro da casa real de David. Jeremias 41:115, durante o período de opressão babilônica contra os judeus. Este Ismael matou Gadelha, governador de Judá nomeado por Nabucodonosor. Concluindo a nossa análise de Ismael, filho de Abraão, podemos destacar vários pontos importantes. Ismael não era o filho da promessa de Deus a Abraão, mas Deus ainda o protegeu. Foi o próprio Senhor quem escolheu o nome Ismael e o destinou à grandeza, mesmo estando fora da aliança. Ismael teve o privilégio de ter uma descendência numerosa comparável à de Isaque, e sua linhagem foi estruturada em 12 clãs tribais. Deus também caracterizou Ismael, destacando o estilo de vida nômade de seus descendentes e a resistência que encontrariam por parte dos filhos da aliança. Com o tempo, os descendentes de Ismael associaram-se aos midianitas, que também eram descendentes de Abraão através de Quetura. Esta fusão de povos e histórias intrinsecamente interligados levou a uma assimilação entre ismaelitas e midianitas em várias passagens bíblicas. Hoje, os árabes reivindicam a sua genealogia de Abraão, principalmente através de Ismael. Uma teoria popular, amplamente difundida entre os muçulmanos e alguns cristãos, afirma que os árabes muçulmanos são descendentes diretos de Ismael. Na verdade, Maomé foi um dos principais proponentes desta ideia, declarando-se descendente de Ismael segundo o Alcorão. É muito provável que haja alguma verdade nesta teoria, segundo o missionário e autor Kenneth Fleming. O que sabemos com certeza parece corroborar a hipótese de que os ismaelitas constituem pelo menos uma parte significativa da ascendência genética árabe. Textos antigos estabelecem claramente uma ligação entre os árabes do norte e os descendentes de Ismael. No entanto, é improvável que todos os habitantes da Arábia sejam descendentes de Ismael, porque os descendentes de Couture e os filhos de Esaú também povoaram a Península Arábica. Embora alguns árabes modernos possam ter suas origens em Ismael, nem todos os árabes são descendentes de Ismael. Ao contrário das afirmações muçulmanas, a Bíblia nos ensina que Deus fez de Ismael uma grande nação. Seus descendentes podem participar das bênçãos de Abraão depositando sua fé em Jesus Cristo para a salvação. A história de Ismael, o filho de Abraão, transcende uma simples biografia individual. Revela uma parte importante da obra de Deus e do desdobramento da sua graça na história da salvação. Ismael simboliza o nascimento natural resultante da união fértil entre Abraão e Agar, enquanto Isaque representa o nascimento sobrenatural, onde Deus manifestou seu grande poder ao permitir que uma mulher estéril de 90 anos concebesse um filho. O apóstolo Paulo usa a história bíblica de Agar e Sara para ilustrar uma verdade espiritual fundamental relacionada à nossa salvação. No capítulo 4 de Gálatas, Agar simboliza a antiga aliança enraizada nas ações humanas e na lei. Segundo a Bíblia, Sara encarna a nova aliança, que se baseia na graça divina por meio da obra redentora realizada por Deus em favor da humanidade. Na analogia de Paulo, os crentes em Cristo são como o filho nascido de Sara. Somos livres, nascidos do Espírito. Gálatas 4:2931. Mas como aquele que nasceu segundo a carne,
então perseguiu aquele que nasceu segundo o Espírito, assim é agora. No entanto, o que diz a Escritura? Expulse a escrava e seu filho, pois o filho da escrava não será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Portanto, nós que somos crentes nascemos de novo, gerados do alto, transformados espiritualmente, renovados e dedicados à sua vontade.